Olá, esse é o Mentes em Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje a gente está aqui com a nossa segunda parte do Devaneios em série com o Senhor dos Anéis, trazendo o filme As Duas Torres. Então, se você gostou do tema, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho. E o filme já começa com aquela cena trazendo do primeiro filme o Gandalf caindo no abismo com o Balrog. E enquanto eles caem, que parece que, sei lá, é uma queda eterna, detalhe, eles estão lutando enquanto estão caindo, mas quem tá apanhando é o Balrog. E o coisa é que essa criatura, ela tem, sei lá, 5 vezes a mais que o tamanho do Gandalf e fica lá apanhando. E depois dessa cena aparece sem o Frodo na sua caminhada até Mordor e uma noite eles são atacados pelo Gollum, mas eles revidam e conseguem capturar ele. E já no manhã o Frodo conversa, meio que uma discussão com o Gollum, ele dá um voto de confiança pra ele e ele liberta ele para que ele consiga guiar eles até Mordor, que parece que é uma caminhada eterna. Parece que eles nunca chegam. Quando eles chegam lá, ainda dá um imprevisto. Sim, ainda bem que hoje em dia tem carro, né? Porque se eu fosse viver nessa época onde tem que ir andando pra todos os lugares, eu já tinha morrido. Eu já tinha desistido, eu tinha ficado lá no condado. E que é engraçado, lá os reis querem literalmente dominar uma coisa que eles estão a grandes distâncias. Homens. É verdade. Mas mesmo firmando esse compromisso com o Frodo, o Gollum sofre de uma dupla personalidade. Porque existe o Sméagol lá, que é relativamente bom, não é totalmente bom, e o Gollum, que foi o meio que foi criado para ele sobreviver nesse lugar onde tão horrível que ele foi levado pelo Anel, que se criou essa dupla personalidade dele. E por mais que o Sméagol goste do Frodo, ainda existe aquela parte traiçoeira do Gollum. Mas mesmo assim, ele decide jurar a proteger e guiar o Frodo lá, que é o portador do Anel. E numa outra sequência a gente tem o Merry e o Pippin sendo levados pelos orcs até Isengard, é onde o Saruman tá, e eles estão sendo levados justamente porque eles pensam que eles portam um anel. E poderiam só lá perguntar se eles estavam com o anel, mas Vou revistar, né? Mas são orcs. São orcs e eu acho que nem o Saruman parou pra pensar nisso. Mas enfim, o Saruman tá lá na torre dele, diva como sempre, tá mandando os orcs derrubarem as árvores que estão lá por perto, eles matando. E ele tá mandando os orcs derrubarem as árvores que estão lá por perto, que não são árvores comuns, são entes que têm vida nelas. E quando eu falo vida, é literalmente vida. É vida mesmo, elas estão vivas. Tá. Só pra fazer mais sentido, eu acho que a Yara não se expressou direito, elas falam, se mexem e se comunicam. A gente sim sabe que toda árvore é viva. É verdade. E além de derrubar as árvores, ele ainda desceu da torre dele para gerar intriga entre um pessoal de povoado que ficava ao redor da torre com um povoado que ficava lá perto de Rohan, gerando uma guerra maior ainda. Eu acho engraçado que ele literalmente vai lutar contra aqueles que... Não, nas palavras dele, ele vai, de certa forma, derrubar aqueles que estão resistindo à maravilha de Sauron. Eu não tô brincando, ele fala isso. Realmente, ele fala a maravilha de Sauron. Sim, estranho, né? Mas enfim. Meu coração é pura maldade. E voltando um pouco, a gente tem o Legolas, o Aragorn e o Gimli, que eles ainda estão atrás do Merry e do Pippin. E no meio dessa caminhada deles, nessa corrida, na verdade, que o Legolas e o Aragorn já estão lá na frente, o Gimli a gente vê o Gimli morrendo. Ele nos representa aqui, porque ele está indo morrendo ao tentando alcançar eles. Né? Em outra parte, a gente é apresentado ao Elmer, que é o comandante do exército de Rohan, que é comandado pelo rei Telder. Só que eles foram atacados pelos orcs e ele tá levando o filho do rei ferido. Chegando lá depois disso, o filho do rei morre, porém o Telder não liga, porque ele tá com a mente possuída pelo Sauron com a ajuda do conselheiro dele, que é o Grima Língua de Cobra. Nome maravilhoso. Né? O conselheiro Língua de Cobra. Sério que uma pessoa foi olhar o nome dessa pessoa e não desconfiou que houvesse uma falsidade nessa pessoa? E olha literalmente, Grima Língua de Cobra. E olha pra cara dele. E quando o Elmer já chega lá no reino, ele tenta conversar com o Grima para que eles consigam botar o exército deles para lutar contra o poder do Saruman. Mas só que como o rei Telden não tá incapacitado de falar, não, na verdade ele não tá incapacitado de falar, ele só não tá dando ouvidos à realidade dele. E o Grima tá falando por ele. Então quando ele tenta pedir ajuda do Grima, o Grima nega, dizendo que isso não é bobagem, não vai atingir eles. Então o Elmer se revolta e o Grima pede para que os guardas levem ele para fora. E o que é engraçado dessa cena é que quando
o Elmer é carregado pelos guardas, ele ainda balança o cabelo dele, que é super longo, acho que ele é o que mais tem cabelo longo nesse... Não, exagera. Não, é o Saruman, não é? Tem o Saruman, tem o Legolas, tem muita gente com cabelo grande aí. E por causa dessa discussão, o Grima faz com que o rei exile o Elmer do reino dele e junto com ele vai alguns soldados que são fiéis ao que eles acreditam, que é servir o rei, mas o rei não tá em um estado mental bom, então eles vão junto com o Elmer. E numa outra sequência, o Legolas, o Aragorn e o Gimli, eles dão de cara com o Elmer e os homens dele, e eles meio que trocam alguma conversa lá, e o Elmer explica pra eles que eles estavam numa batalha contra os orcs, e no meio dessa batalha eles conseguiram vencer eles e ainda queimar os corpos deles, e o Aragorn pensa que o Merry e o Pippin morreram junto com eles, mas na verdade não. Eles conseguiram fugir lá pra floresta de Fëanor, e que eles foram encontrados e levados por uma barbárvore, que é, de certa forma, a árvore sênior lá dessa floresta. E lá na floresta a gente vê o Merry e o Pippin sendo levados por essa barbárvore, e lá eles dão de cara com quem? Gandalf. Isso mesmo, Gandalf conseguiu derrotar, enfim, o Balrog, porque parece que era uma batalha que nunca terminava. Ele conseguiu derrotar ele e o Gandalf já estava ferido, já estava machucado, cansado, ele já estava prestes a morrer, mas só que ele não morre, ele volta à vida como se ele tivesse um propósito ainda a cumprir. E ele passa a não ser mais o Gandalf o cinzento, e sim agora é o Gandalf o branco. Tudo bem. Pois é, e aí eles têm uma conversa com o Gandalf perguntando se eles têm que ir indo atrás do Merry e do Pippin, só que aí o Gandalf fala que não, que agora eles já têm um próprio propósito e que eles estão indo com a Barbárvore, que é um ente da floresta. E enquanto isso, o Sam, o Frodo e o Gollum estão passando por um pântano que também faz parte do caminho para Mordor, que nunca chega nisso. Spoiler, vai acabar o filme, esse filme, e ainda não vou ter chegado. E lá nesse pântano tem vários corpos de uma antiga batalha que teve, e tem vários corpos lá de elfos, homens, orques, que ficou lá adormecido, e os espíritos deles também estão por lá na água. E aí o Frodo, como sempre, Decide se afastar. sim, ele, em vez dele seguir o Gollum, que o Gollum ainda falou, não olhe as luzes, não se afaste, não sei o que, como ele falava, ali se jogue. Ai, que raiva do Frodo. Aí lá foi indo ao Gollum tentar salvar ele e puxar ele da água, que ele também caiu lá e ficou parado, parecendo uma boia morta. Você é retardado por acaso? Eles conseguem chegar no Portão Negro, que é só a entrada ainda pra Mordor. Ainda não é Mordor em si, porém ela tá cheia de mercenários entrando pelo portão, e aí o Gollum fala que é muito perigoso, até porque ele já foi capturado, ele morre de medo de ser capturado de novo. Então ele fala que é uma outra passagem que ele vai guiar eles por lá, então eles decidem seguir o Gollum. E depois disso já o Aragorn com o Legolas, o Gimli e o Gandalf, é muito nome pra mim falar, eles conseguem chegar a Rohan, e lá o Gandalf, depois de uma discussão com os guardas e o Grima, ele consegue libertar o Théoden do feitiço do Saruman. E quando o Théoden ele já volta à realidade mesmo, volta ao normal dele, ele tenta matar o Grima, ainda antes disso ele dá os guardas arremessam o Grima de cada baixo, que é uma coisa engraçada. Quando ele tenta matar o Grima, o Aragorn impede que eles matem ele, porque segundo ele já houve mortes demais e não precisava matar ele. Graças a ele poupar essa vida, morre muitas pessoas, ainda vai morrer no futuro ainda até o amigo dele. Como você é burro. E aí depois de ter expulsado o Grima, aí que vai ter o enterro do filho dele, e agora, como ele está são de novo, ele vai sofrer pela perda do filho dele, e durante o enterro a Eu ainda começa a cantar de uma forma assustadora do nada pra mim, estragando o momento emocionante. Eu me espantei com essa cena, porque do nada tava todo silêncio, e ela do nada gritou. Eu não sei como que o filho dele lá não saiu do túmulo pra brigar com ela, pra ela calar a boca. Depois disso, o Théoden manda o povo dele ir se abrigar no Abismo de Helm, que é onde eles ficarão seguros do exército do Saruman. E depois disso, a gente vê o Gandalf indo embora, ainda tendo uma conversa com o Aragorn, falando que ele retorna em 5 dias ao nascer do sol, e já com o Elmer ao lado dele, porque ele ainda tá, sabe lá Deus, em que fim do mundo lá do Senhor dos Anéis, e o Elmer nem aparece, quer dizer... Né? E isso porque já tinham falado pro Théoden. O Théoden fez merda, bicho. Sim, falaram pra ele, não, bora continuar aqui, não é bom ir lá pro Abismo de Helm. Chama o Elmer, mas ele, não, sou eu que sou o rei, eu tenho que tomar decisão, vou levar meu povo pra lá e não vou chamar o Elmer porque ele tá muito longe.
Não adiantou de nada ter libertado ele do feitiço do Saruman. Mas é teimosia, gente. Tô falando, teimosia. Hoje não estou de bom humor, inseto. E o Frodo e o Sam, na patetice deles, são capturados pelo Faramir. O Faramir é irmão do Boromir, aquele que morreu lá no primeiro filme, que é filho do Denethor de Gondor. E enquanto isso acontece, os orcs com seis hienas atacam o povo de Rohan, enquanto eles estão caminhando demoradamente até esse abismo de Helm. Viu? Já começou a dar errado aí. E no meio dessa luta, o Aragorn conseguiu cair do penhasco com uma hiena. Isso é engraçado. A primeira vez que eu assisti eu achei triste. Porém, agora já é a 20ª vez que eu tô assistindo. E aí ficou engraçado que ele conseguiu lutar com o orc, se ficar preso na hiena e cair com ela de um penhasco. Não. Você é burro, cara. Que loucura. E depois eles notam que o Aragorn caiu do penhasco, todos tristes, vão pro abismo de Helm. E aí a gente vê que o Saruman enviou uma horda de orcs para o abismo de Helm para acabar com todo mundo, porque ele cansou a beleza dele. Tá não quer mais luta merda. pequena. Ele não quer mais luta pequena. Ele quer acabar mesmo, quer devastar. Depois a gente vê que o Aragorn, ele não morreu, ele tá boiando lá num riachozinho, perto do penhasco que ele caiu. E ele ainda tem umas lembranças com a Arwen, algumas visões, e eu nem lembro o que acontece depois disso. É porque aí nesse filme os elfos eles têm um poder de, sei lá, transmitir o pensamento deles de uma forma quase física. Ou seja, a Arwen estava lá na casa dela, em Valfenda, e ela tá se projetando mentalmente lá onde o Aragorn estava para mandar ele levantar. E ainda tem a Arwen levando tapas da realidade pelo Elrond, que é o pai dela, sobre ela escolher entre a imortalidade e a mortalidade. Isso porque no primeiro filme, na verdade no primeiro filme não, na história mostra que ela tem que os elfos eles têm que escolher a imortalidade deles, porque senão eles escolhem a mortalidade deles e ficam lá no mundo dos homens e não adianta nada. E ela quer ficar com a mortalidade justamente por causa do Aragorn, né? Porque, tipo, tem os elfos que escolheram ficar lá, mas eles não se apegam a alguém. Eles gostam de viver lá e estão lá junto com os outros elfos. E ela queria ficar com o Aragorn. E ele fala, não, ele vai morrer muito antes de ti. Por mais que ele viva muito, por causa de uma alta descendência lá dele, ele vai morrer antes. É, isso aí. Ele vai viver muito, mas não o suficiente. Ele vai morrer e tu vai ficar sozinha e vagando pelas florestas mortas. Literalmente quase desse jeito. Se eu tivesse um pai desse, eu tinha entrado em depressão. Ele vai chorando, meu Deus, pai, você não vai me consolar. E ele não, na beleza dele lá e na realidade dele, eu ia viver chorando, né? E aí, enquanto isso acontece, o Faramir consegue capturar o Gollum, porque antes ele só tinha capturado o Frodo e o Sam. E aí ele força o Frodo a ajudar a capturar o Gollum. Só que o Gollum se sente traído, porque ele já tava, o Sméagol, na verdade, que o Gollum nunca gostou do Frodo, mas o Sméagol ele já tava gostando, já tava meio que criando, não digo amizade, porque ele tem uma coisa estranha de querer servir o Frodo, e ele chama até ele de mestre e tal, alguma coisa, e aí ele se sente traído. Dá pena até do bichinho, porque ele chama, ele vem todo alegre com o peixe que ele tinha acabado de caçar. Aí eu fico triste nessa cena, Yara. Eu fico triste porque capturam ele, tratam ele de uma forma horrorosa e ele se sente traído. E aí, o cavalo do Aragorn, muito inteligente, vai buscar ele lá na beira do riacho onde ele tá e vai levando ele para o abismo de Helm. No caminho, ele vê lá de longe o exército do Sauron vindo e aí ele fala, contando ali mais ou menos quanto é, uns 10 mil. Aí ele conta lá, eu acho que é isso. Aí ele, chegando no abismo de Helm, já vai indo lá com o Telder e fala, olha, tá vindo um grupo de mais de 10 mil aí, aqui a gente só é 1000, vamos morrer, vamos fugir, eu se preparo pra luta. Bem motivador. Corre, negada! Depois disso, há uma reunião entre a Barbárvore e os entes da floresta sobre se eles vão ou não participar dessa luta que não tem fim. E em Rohan, os homens foram para lutar, enquanto as mulheres, crianças e outras pessoas foram para baixo do castelo. E os elfos, veio um grupo de elfos para tentar ajudar eles a lutar contra esses orcs que estavam marchando para esse castelo. Então, enfim, essa guerra começa entre os homens, elfos e os orcs. E no meio dessa guerra, os orcs conseguem subir, que é uma muralha gigantesca, estilo Game of Thrones, eles conseguem subir e escalar essa muralha até pra ir lá pro castelo. Sim, da observação.
que o Aragorn tinha falado que era pra chamar os elfos. E aí, de novo, o Théoder, que não aprende com os erros dele, falando, não, nós não temos amigos, os elfos não falam com a gente há muito tempo, Gondor não sei o que, também não vou chamar, e falou que eles iam lutar sozinhos lá. E aí, o Aragorn chamou o Aldir, que é amigo dele lá dos elfos, e ele foi. Custava perguntar, gente. Era a vida deles que estava em jogo. Eu custava perguntar, dá pra te vir? se recebeu não, triste, morria sim. pelo menos sabendo que não teve outro jeito de resolver. Ainda mesmo nessa teimosia dele, grande parte do exército dele foi morto justamente pela essa teimosia dele. E então, na reunião lá na floresta entre os entes, eles decidem que não vão participar da guerra, que eles só vão ficar lá parados, sendo árvores. E o Pippin e o Merry se revoltam, mas não tem muito o que fazer quanto a isso. Lá no castelo, os orcs conseguem explodir uma parte da muralha que era mais frágil, porque o Grima falou pro Sauron onde era, tá vendo? Se tivessem matado ele lá, não tinha acontecido isso. E aí eles conseguem invadir parte do castelo e conseguem marchar pela ponte e quase derrubam um portão, só que o portão só quebra um pouco, não é derrubado todo de uma vez. O Aldir morre, nessa coisa ele já veio lá dos elfos pra ajudar e ainda morre. Eu também fiquei triste nessa cena. Ele morreu, ainda bem que ele morreu lindo. Sim, muito bonito. Pelos elfos eles morrem com estilo. E aí, pra ajudar ainda, o Théoder ainda pergunta se o Aragorn pode se jogar lá na ponte com o Gilly pra ver se eles conseguem diminuir o tanto de orcs que tem na ponte pra eles reformarem a porta rapidamente lá. E aí o Aragorn se joga pra lá com o Gilly e ainda conseguem jogar um monte de orc lá de cima. E aí depois o Théoder pode sair daí, já consertei aqui, e fecha lá. Aí o Legolas que joga uma corda lá de cima da muralha e puxa eles. O que eu me admirei. Gente, o Legolas é forte, porque era só ele pra puxar o Aragorn e o Gilly. Só o Gilly, eu acho que deve já pesar bastante. Sim, ele puxou os dois. Bem diva, bem diva. O Aragorn e o Gimli, eles conseguem voltar pra dentro do castelo, o que não adiantou muito porque esse conserto do portão, porque o castelo ainda foi invadido e eles ainda têm que bater em retirada, enquanto a Barbárvore com o Merry e o Pippin, ele tá levando eles até um caminho que é pro condado, parte do caminho, na verdade. Ele não vai se desgastar. Ele não vai se deslocar todo, né? Fala, vou te ajudar, vou te deixar bem ali, de lado já dava sozinho. E nesse meio do caminho ele consegue ver Isengard e a Barbárvore, ela vê a destruição que o Saruman causou nessa parte lá da floresta, que ele conseguiu desmatar bastante, matou grande parte dos amigos dele e tudo mais. Então a Barbárvore se revolta e chama as outras árvores para lutarem contra o Saruman e, na verdade, tentar impedir aquilo lá, destruindo aquele trabalho todo que o Saruman teve. Eu achei maravilhosa essa cena. Sim. Tirando a parte... Essas são duas cenas que eu gosto muito. A luta lá no Abismo de Helm, tirando minha raiva pelo Théoden. Sim. Foi uma cena muito bonita, muito bem feita. E essa parte das barbárvaras lutando contra os orcs e tentando derrubar lá a torre do Sauron foi maravilhoso. Eles quebrando todos aqueles engenhos que eles tinham feito, fornalha, jogaram pedra, esmagaram o orc, liberaram um rio que estava preso numa represa e dar de ver o Saruman lá em cima na torre desesperado com a chaminha se desfazendo ao vento. Bem revoltado. Sim. Não, essa realmente é uma das cenas mais bonitas. E dos orcs lá, porque são muitos orcs. Claro, os orcs não são bonitos. Mas aquela legião de orcs tentando subir aquela muralha é interessante a forma como eles estão tentando batalhar pela vida deles. E os elfos, eles são uma construção muito bonita dessa parte, tanta chegada deles. A trilha sonora, quando eles chegam, a gente dá um arrepio até de ouvir. É uma emoção. É uma coisa que a gente fica emocionada vendo aqueles elfos chegar, porque eles dão uma sensação de organização, uniformidade. Eles malham tudo certinho, marcham, na verdade, foi errado. Eles marcham tudo certinho e eles vão lutar, eles pegam as flechas no mesmo momento, eles disparam tudo certinho. É uma coisa que te dá uma paz quando tu vê, porque tá tudo certo, tudo como deveria ser e que os outros não são. Que lindo, cara! E voltando lá pro Frodo, Sam, Gollum e Faramir, lá nas Minas Tirith, onde eles são atacados pelo Nazgûl, aquele cavaleiro negro, junto com aquele bicho que ele voa, que eles chamam de Nazgûl voadores. E lá o Nazgûl tá chamando pelo anel e o Frodo resolve subir num prédio quebrado lá onde tinha para entregar o anel, porque ele não faz o papel dele, que é resistir às tentações de entregar este anel. E se não fosse pelo Sam, de novo, já tinha acabado a guerra lá. E, cara, dá uma revolta porque o Frodo só tem uma missão,
ele só tem uma missão, ele só tinha uma coisa, literalmente, tô virando Loki aqui, você só tinha uma coisa pra fazer, uma coisa, e até nisso, a relação dele com o Sam aqui, a amizade vai desmoronando, e o Frodo tá tratando o Sam muito mal por causa do anel, mas mesmo assim, ele tá sendo muito babaca, escroto, e ainda tá agindo que nem uma donzela, se perdendo, caindo, subindo, se ele sabe que ele cai, por que ele fica subindo no alto de alguma coisa e sai lá rolando? Né? E ele sabe que quando o Nazgûl aparece, ele chama pelo anel, e aí ele, sei lá, pra avisar o Sam, pra ele tomar conta pelo menos dele nesse momento, ele fala assim: perco o sentido da minha mente neste momento, presta atenção em mim, pra mim não ficar indo entregar este anel e perder toda a batalha. Meu Deus, E revoltante. E aí, voltando lá pra Rohan, eles já tá com o castelo quase todo invadido, eles estão trancados dentro da sala do rei lá, e eles falam: tá tudo perdido, não tem mais jeito, vamos pelo menos morrer com honra. Vamos montar nosso cavalo aqui, sair matando todo mundo e a gente vai matando até onde der. Quando morrer, morreu, pelo menos a gente não se ficou se escondendo aqui. Essa parte é legal, porque quando eles vão enfrentando os tipo, enfrentando mesmo, que eles estão numa ponte, aí eles vão descendo com os cavalos deles e matando todos os orcs que vêm pela frente. E nesse momento que eu acho que é o que mais me emociona, justamente pela trilha sonora e o que vem depois. Nesse momento o Gandalf aparece, quando tudo tá perdido, o Gandalf aparece junto com quem? Com o Elmer e os homens dele lá, que já é um exército, e eles vêm descendo de um desfiladeiro, eles vêm descendo lá e batem de frente com vários orcs que tem por lá. E cara, é legal justamente aqui, porque parece que o Gandalf, junto com as armaduras dos homens lá, parece que estão reluzindo. É porque foi ao nascer do sol. E por mais que os orcs andem no sol, naquele nascer muito forte assim, e eles estavam olhando pra cima porque eles estavam vindo de cima, meio que cegou eles por um momento. Foi glorioso, de certa forma. E as barbáries conseguem destruir toda aquela engenharia feita pelos orcs. O Gollum, de certa forma, ainda se sente muito traído pelo que aconteceu. Na verdade, o Gollum não, o Sméagol se sente muito traído. E junto com a ideia do Gollum de que eles devem se vingar do Frodo, então o filme termina com o Gollum já voltando ao normal dele e planejando se vingar do Frodo, que conseguiu se libertar junto com o Sam. Por causa que o Faramir libertou eles. Ele teve um surto de consciência, falou: vou libertar vocês, pra vocês levarem esse anel, destruírem. Não vou fazer a vontade do meu pai, porque o pai dele queria o anel pra lutar contra o Sauron, sendo que todo mundo sempre cede a essa tentação do anel. Mas enfim, ele liberta os três e eles vão indo pra Mordor. Só que, como a gente já falou, o Sméagol ficou magoado, ficou ressentido pela traição. Isso foi falta de comunicação. Foi porque o Frodo fez aquilo, a gente entende, que a gente estava assistindo o filme, que foi o Faramir que tinha forçado ele. Mas depois que eles foram libertados, custava ele chegar e falar pro Sméagol que foi por causa disso, sei lá, pedir ele desculpa. não fala. Ele não fala. Ele só, bora pra lá. Parece que é um cachorro, bora. E aí vai indo. Assim como se nada tivesse acontecido, ele não fala. Até nisso, o Frodo nem pra se comunicar, pra resolver uma situação que eu acho que ele tá cego, ele não resolve, nem a relação dele com o Sam já tá desmoronando. E a única amizade que ele ainda tava tentando transformar o Sméagol, quer dizer, tentar voltar o Gollum ao normal, ele falha nisso. E desse jeito terminou O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E no próximo vídeo a gente vai vir falar como termina essa trilogia maravilhosa. Porque pense num filme, uma trilogia que é boa. Filmes que são bons são esses aqui. Por mais que a gente bagunce, tenha raiva de alguns personagens, fale mal de algumas partes em específico, mas não tem como a gente dizer que isso é ruim. Isso é maravilhoso. E não tem um momento do coisa que a gente não se emociona, principalmente com as batalhas, que eu acho uma coisa mais emocionante e linda de se ver. Sim, essa criação de mundo, essa organização, esse detalhismo que eles usam, criou uma coisa que todo mundo admira. Que por mais que a pessoa possa assim dizer, alguns que dizem que não gostam em si da história, que eu também duvido um pouco, por causa que eu não conheço, mas eu já vi gente na internet falando. Não tem como a pessoa dizer que não é um filme bonito, pelo menos visualmente, mas a história também é muito boa. Sim. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Tchau!